Como cristãos, nós muitas vezes solicitamos a confirmação de Deus para praticamente tudo que nós fazemos. E realmente deve ser assim, nós devemos nos importar em buscar aquilo que vai ser de acordo com a vontade de Deus e nos preocuparmos de que a vontade dele seja feita em nossas vidas. E existem momentos em que nós realmente sentimos a vontade do Senhor nos impulsionando para aquilo que nós tanto oramos. Nós pensamos, meu Deus, a porta está se abrindo, as coisas estão dando certo, as coisas estão fluindo naturalmente. Eu acredito que isso aqui que eu pedi de fato era a vontade do Senhor, porque as coisas estão dando certo. Mas existem momentos onde os nossos planos fracassam, onde a porta se fecha, onde os nossos projetos não dão em nada. O nosso plano foi todo por água abaixo. Nós oramos tanto por uma coisa e no final parece que a resposta foi um não. E o que eu queria conversar com vocês hoje é como nós reagimos diante desse não. O que é que eu faço com o não de Deus? Qual a nossa reação quando explicitamente parece que aquilo que nós tanto pedimos não é a vontade do Senhor para as nossas vidas, pelo menos não naquele momento, aparentemente? Nós duvidamos, nós questionamos, nós ficamos revoltados. Será realmente que a minha fidelidade, o meu amor pelo Senhor está baseado nas circunstâncias? Porque aparentemente sim, quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, conforme a minha vontade, eu me afasto da presença do Senhor, eu fico zangada, eu me revolto, eu fico me questionando, Senhor, parece que tu me abandonastes, porque eu pedi tanto por uma coisa e essa coisa não deu certo. E nós somos muito hipócritas nesse sentido, porque nós pedimos o tempo inteiro, seja feita a tua vontade, Pai, que a tua vontade seja feita em minha vida, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas quando o Senhor realiza a vontade dele em nossas vidas, nós ficamos com raiva. Quando essa vontade vai contra a nossa própria vontade, nós questionamos ao Senhor, nós ficamos zangados, nós ficamos impacientes, nós não aceitamos a vontade do Senhor. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago é bem claro no que ele escreve aqui. Muitas vezes nós não recebemos coisas porque, primeiramente, nós não pedimos. E segundo, quando nós pedimos mal. Pedimos com intenção egoísta no nosso coração. Nós pedimos coisas ao Senhor não para que nós possamos de alguma forma contribuir mais para o reino dos céus, para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas com generosidade. Nós pedimos coisas para gastar nos nossos próprios deleites e prazeres. Nós pedimos coisas que vão nos dar uma vida mais confortável, que vão amaciar o nosso ego de alguma forma e que vão servir muitas vezes para nos afastar do Senhor. Quantas vezes nós pedimos coisas que são totalmente opostas à vontade do Senhor, coisas que nitidamente o desagradam e ainda assim nós insistimos em pedir. Muitas coisas que nós tanto pedimos não nos são concedidas porque o nosso bom pastor sabe o que é melhor para nós. Aquilo que nós não temos agora é porque nós não precisamos agora. O Senhor cuida de nós. Assim como Ele alimenta as aves dos céus, assim como Ele veste os lírios do campo, Ele se preocupa conosco. Ele diz que nós temos muito mais valor do que as aves. E se Ele cuida das aves do céu, por que Ele não vai cuidar dos seus filhos? Se Ele veste a erva do campo, por que Ele não vai se preocupar em cuidar das nossas vidas? Incontáveis vezes o não de Deus foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. O grande problema é porque a gente leva um tempo para perceber isso. Eu gosto de fazer um exercício e tentar imaginar onde eu estaria se o Senhor tivesse dito sim para cada oração tola que eu já fiz na minha vida, que não foram poucas. E imagine você, onde é que você estaria se o Senhor realizasse cada desejo tolo que o seu coração já quis? Tem uma música que eu gosto muito, uma música bem antiga, que se chama O Tapeceiro. Eu não sei se você já ouviu falar, mas essa música diz assim: tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e frias. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro.
Nós não entendemos muitas vezes as coisas que nos acontecem porque a nossa vida é como uma obra de tapeçaria. Quando você vê uma tapeçaria do avesso, você só consegue enxergar um bordado, um emaranhado de fios muito feio. Mas quando você vira o bordado pelo lado certo, pelo ponto de vista do tapeceiro, você enxerga todas as cores se encaixando de maneira harmoniosa, a imagem vai se formando diante dos seus olhos. Do nosso ângulo, da nossa perspectiva, do nosso ponto de vista, muitas das coisas que acontecem conosco não fazem o menor sentido. E a gente se pergunta, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que parece que dá certo para todo mundo e só para mim não? Porque parece que toda vez que eu bato na porta, a porta se fecha bem na minha cara. O que nós precisamos é ter certeza de que aquele que tem as rédeas de nossas vidas em suas mãos sabe muito bem o que está fazendo. Ele nunca perdeu o controle. As tribulações que nós passamos nessa terra não são falha do governo de Deus. Quando nós sofremos, não significa que o Senhor perdeu o controle da situação. O controle sempre está em suas mãos. Precisamos confiar e ter plena certeza que os planos que o Senhor tem para as nossas vidas são planos de paz e não de mal. O Senhor se preocupa em nos dar um futuro, em nos dar uma esperança. O Senhor não deseja o mal para nenhum dos seus filhos. O Senhor não se alegra em nosso sofrimento. Mas o Senhor usa as circunstâncias para nos transformar, para aperfeiçoar a imagem de Cristo em nossas vidas. E um dia, se não aqui nessa terra, lá na eternidade, nós vamos conseguir enxergar as coisas sob a ótica divina. Nós vamos conseguir entender o porquê de nós termos passado por tantas aflições. Nós vamos conseguir entender o porquê de muitas vezes Deus ter nos dado tantos nãos. E você pode ter certeza que nesse dia tudo fará muito sentido. Embora tudo pareça muito caótico agora, pode ter certeza que quando você vira a tapeçaria e enxerga as coisas pela ótica do tapeceiro, tudo faz sentido. O Senhor tem um controle de todo o universo em suas mãos, inclusive o controle de nossas vidas. Não perca a esperança, não perca a sua fé, não desanime. Confie no Senhor. Feche os seus olhos, entregue os seus caminhos ao Senhor e confie que o mais Ele fará. Ponha o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida, porque o resto é resto e o resto é acrescentado por Ele. Se o Senhor é o seu bom pastor, as coisas que você não tem agora, você não precisa agora. Confie que o Senhor supre as suas necessidades hoje. Confie que o Senhor está ao seu lado. Não deixe que sua fé seja abalada por conta das circunstâncias. É normal nós nos entristecermos quando as coisas não saem conforme o planejado. É normal que a gente fique frustrado muitas vezes, mas que essa tristeza e essa frustração te aproximem ainda mais do trono da graça do Senhor e não te distancie da presença dele, pois quando todo o resto faltar, são os braços dele que nos consolam. É isso que o Senhor tem ministrado no meu coração nos últimos dias, por meio dessa palavra, por meio desse louvor. E eu espero que de alguma forma isso tenha falado ao seu coração também. Um beijo e tchau!